E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo de mais um capítulo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 34, chamado Oficina de Nosso Lar. Lembrando que no último capítulo, Vicente, André Luiz e Aniceto chegaram no Rio de Janeiro, né? Então aqui eles já estavam caminhando em direção a essa oficina do nosso lar. Então vamos lá. Entre 18 e 19 horas atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira por se me deparar em quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários ou colados a eles em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam-nos outros das sacadas distantes. Alguns em grupos vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Gente, já tem muita informação nesse parágrafo. Muito bem. Entre 18 e 19 horas atingimos uma casa singela de bairro modesto. Quer dizer, ao final da tarde, comecinho da noite, eles chegaram em uma casa bem modesta, tá? Um bairro modesto também. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendi-me sobremaneira por se me deparar em quadros totalmente novos. Quer dizer, ele nunca havia deparado com esse tipo de quadro, principalmente porque era a primeira missão dele na crosta, porque até então ele tinha vindo até a crosta terrestre, mas feito somente visita no antigo lar dele. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários, ou colados a eles em abraço singular, ou seja, tinha muitos espíritos inferiores. Bom, gente, é crosta terrestre, então, evidentemente, que aonde o egoísmo prevalece, são entidades, são espíritos inferiores. Seguindo os passos ou colados a eles. Gente, isso aí é vampirização, né? Quando eles estão sendo seguidos, não chega a ser uma vampirização, mas colados a eles, com certeza é vampirização, sugando tudo aquilo que eles pensam, que eles absorvem, que eles comem, que eles bebem todos os dias. Muitos dependuravam-se a veículos. Isso aí é cada um. Contemplavam-nos outros de sacadas distantes, ou seja, eles passavam por prédios que as sacadas dos prédios dos apartamentos, das sacadas eles ficavam observando. Alguns em grupos vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Quer dizer, tão inferiores, que eles formavam nuvens escuras. O que é isso, gente? O que são essas nuvens escuras? É o magnetismo de cada um deles. Esse magnetismo formavam nuvens escuras, né? É tudo aquilo que eles são realmente, né? Que houvessem baixado repentinamente ao solo. Evidentemente que tudo aquilo que eles, como eles são inferiores, eles estão juntos ao solo, junto com forças magnéticas deterioradas, né? São espíritos inferiores e geram um magnetismo deteriorado. Assustei-me. Não havia notado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Lógico que ele estava assustado. Ele nunca tinha visto isso, né? Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido pela intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa com vistas ao aprendizado. Vocês lembram lá no começo que antes de Vicente e André Luiz virem para essa
para essa missão na crosta terrestre, eles passaram por um tratamento para que a visão e o pensamento espiritual deles fossem expandidos. Então, agora eles estavam começando, agora não, né? Já em capítulos anteriores, a gente via que tanto o pensamento e a visão espiritual deles que tinham sido alongadas, que tinham sido aumentadas, já estavam fazendo essa diferença agora para eles, né? Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas em contínuo vai e vem. Quer dizer, o número de desencarnados era tão grande quanto o número de encarnados, quem sabe talvez até maior. Não havia ali a serenidade dos ambientes do nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Quer dizer, realmente não tinha, né, gente? Porque se é a crosta terrestre onde prevalece o egoísmo, evidentemente que não vai ter a calma relativa do posto de socorro e nem de Campo de Paz. Receios imprevistos instalavam-se-me na alma desagradáveis choques íntimos, assaltavam-me o coração, sem que lhes pudesse localizar a procedência. Ou seja, gente, ele estava muito assustado. E era natural. E Aniceto percebia isso daí. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Quer dizer, o mundo era tão grosseiro, o magnetismo deteriorado era tão grosseiro que eles tinham dificuldade até para respirar, mesmo como espíritos. Olha isso. Nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam às circunstâncias de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta, em serviço de análise mais intenso. Ou seja, Aniceto tranquilizou-os que o perispírito deles iria se adequar ao ambiente, tá bom? Mesmo como espíritos, eles estariam sendo adequados ao ambiente, tá bom? Eles iam ter todo o quadro deles ia se adequar à crosta terrestre num ambiente magnético mais pesado. Recomendávamos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. Ou seja, ele falava assim, gente, mantenham a elevação espiritual, o pensamento elevado, né? Para que esses quadros mentais, para que esses quadros aqui mais pesados não influenciem na sua fortaleza moral. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos a fraquezas de qualquer espécie. Vocês lembram que lá atrás, em alguns capítulos, quando a família Bacelar se apresentou para o André Luiz e para o Vicente, eles tinham uma missão de um posto de socorro na Terra, aqui na crosta. E que eles falavam que muitos daqueles espíritos que iam ajudá-los acabavam caindo em pensamentos mais desajustados, alinhados com o que estava na crosta e não voltavam mais para o mundo espiritual, ficavam pela crosta mesmo. Então é esse tipo de advertência que o Aniceto está fazendo para eles. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos a fraquezas de qualquer espécie. Entendeu, gente? Então eles têm que ficar previdentes, orai e vigiai.
Os conselhos de Aniceto calmavam-nos a alma surpreendida e inquieta, e eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador, mesmo porque asseverava ele que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Olha isso, gente. Uma casa extremamente humilde, em um bairro modesto, era um posto de refúgio de nosso lar na crosta terrestre, né? É uma oficina que representa nosso lar. Profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples e, estupefato, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Então ele ficou admirado, estupefato, né? Que vários companheiros espirituais foram até a janela para saudá-los. O que significava tudo aquilo de outras vezes? Desculpa, gente. O que significava tudo aquilo? De outras vezes, visitava a minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu minha perplexidade e explicou: os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Ou seja, gente, quando primeiro eles foram recebidos e saudados nas janelas por trabalhadores da casa, né? Daquela casa que representava nosso lar. Quando ele chegou na porta, um irmão abriu a porta para que eles entrassem. E aí foi mais uma surpresa para André Luiz. Ele falou que quando ele ia fazer as visitas na casa dele, na crosta, as portas fechadas não eram para eles empecilho, ele entrava na casa como ele queria. Só que quando ele foi visitar o posto de socorro, a porta não deixava, se não fosse aberta, não deixaria eles entrarem. Para que isso, gente? Porque senão, qualquer espírito, mesmo que fosse inferior, poderia entrar na casa. E não era essa o tipo de coisa que a casa estava. Ela tem que estar com as portas cerradas para que espíritos mais superiores tivessem acesso. Que era, evidentemente, não deixava de ser um posto de acolhimento espiritual, representando o nosso lar. Então, só espíritos mais superiores entravam. Esses espíritos inferiores não tinham acesso. Tá bom? Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, são nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. Então, a pessoa que comandava, o espírito que comandava aquele posto era Isidoro, o desencarnado. E acrescentou hospitaleiro:
A casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Penetramos o ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 16 anos, um rapazote de 12 anos presumíveis, atento a cadernetas de exercício escolar, três crianças de 9, 7 e 5 anos aproximadamente, e como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte e do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante que me não permitia sofrear minhas expressões admirativas. Gente, lembrando que, então ele via uma jovem numa máquina de costura, uma moça de máquina de costura com 16 anos, um rapazinho de 12 anos, atento às cadernetas, fazendo a tarefa, né, que a gente chamava escolar. Três crianças de 9, 7 e 5 anos, né, aproximadamente, brincavam ali ao redor, e uma figura central, uma senhora de 40 anos. Notei, porém, que da fronte, do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante. É o chakra, né, dos sentimentos, gente. Tórax, né? Tórax, coração, né? É o chakra dos sentimentos. Então, irradiava luz incessante que não me permitia sofrear minhas expressões admirativas. Então, esses, gente, são os encarnados. Essa senhora de 40 anos, a moça de 16 anos, o rapazinho que está fazendo a tarefa de 12 anos e mais 3 crianças de 9, 7 e 5 anos. São 5 encarnados que estão nessa casa, nesse posto de atendimento representando o nosso lar. Então vocês veem que vibração maravilhosa que tem esses 5 encarnados. Aniceto designou-a respeitoso e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel, quer dizer, aquela mulher de 40 anos encarnada chamava-se Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Ou seja, Isidoro tinha desencarnado e estava naquela casa como atendente e servidor de nosso lar. Reparei que Dona Isabel parecia de algum modo registrar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar, mas Aniceto adiantou-se esclarecendo. Nossa amiga é senhora de grande vidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Ou seja, gente, a espiritualidade permite, ela tinha uma vidência psíquica, mas ela só via a 20ª parte daquilo que estava ocorrendo na residência dela. Por quê, gente? Pode ser que, se abrisse-lhe toda a visão, ficasse prejudicada a tranquilidade e a excelência, né, espiritual que ela trabalhava, né? Então, para não prejudicar, a espiritualidade permitia que ela visse só a 20ª parte, que ela visse a visita de algumas entidades espirituais que ela estava recebendo na casa. Não toda aquela fortaleza, né? Toda aquela magnitude espiritual que representava aquela casa. Pode ser
que iria perturbá-la, entendeu? E a espiritualidade quis evitar isso daí. A essa altura, Isidoro nos indicou a pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular: desculpe-me, se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descanse, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Gente, Isidoro vivia para receber aquelas entidades. Então ele só falava um oi, dava um abraço fraternal, os recebia, os acolhia e mandava eles entrarem. Mas ao mesmo tempo tinha mais gente para receber lá na casa, né? Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-o, alcançamos um modesto salão pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Gente, imagina naquele móvel, né? naquele modesto salão que ele fala, quantos espíritos em conversação não tinha. Por isso que Aniceto falou que Isabel estava apenas com uma visão bem parcial daquilo que tinha. Então ela não podia estar vendo todos os espíritos que estavam ali ao redor dela, entendeu? Porque ela poderia ficar em perturbação. Nosso mentor, confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos aí se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial, e apresentou-nos com a bondade de sempre. Quer dizer, alguns grupos que estavam ali já eram conhecidos de Aniceto, e Aniceto foi apresentando André Luiz e Vicente a eles. Sentindo-nos a admiração, esclareceu quando nos vimos mais a sós num canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé. Tendo saído de nossa cidade para essa tarefa, vai para mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos voltou ele para a nossa esfera e, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. Dada essa circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Olha que coisa maravilhosa. Aniceto explicou que há mais de 40 anos eles retornaram para a crosta terrestre, que eles assumiram essa missão de que a casa deles seria um posto de nosso lar, que eles conseguiam heroicamente como encarnados, conseguiam usufruir, fazer, conseguiam fazer com que essa tarefa continuasse, e que há 3 anos Isidoro havia desencarnado, mas Isabel continuava com galhardia, que ele fala, com heroísmo, continuava a cumprir essa missão. E observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o acaso não define responsabilidades nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação, assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos. Também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes
infelizes. Olha que comparação magnífica, né? Esses postos de atendimento são âncoras para os encarnados. Olha que comparação maravilhosa, né, gente? Muito bem. Fim do 34º episódio, né? Oficina de Nosso Lar. Então é isso. Vão lá, minha gente, curtam, compartilhem esse capítulo para o maior número de pessoas possíveis, para que a nossa querida doutrina espírita fique cada vez mais conhecida. E vão lá, agora no próximo vídeo, nós estaremos no 35º capítulo, chamado Culto Doméstico. É isso aí, minha gente. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.